Olá, paz seja convosco, bem-vindos à Cidadania, capítulo 4, Organização Política do Brasil. Em um mundo onde a política molda as decisões que afetam diretamente a vida de cada um de nós, entender como o sistema político brasileiro funciona e como a Igreja tem se posicionado neste cenário é fundamental. O nosso país possui uma estrutura política rica e complexa, com 3 poderes independentes: executivo, legislativo e judiciário, que operam de forma equilibrada, sempre em busca do bem comum. A diversidade partidária e as possibilidades de participação popular por meio de instrumentos como o plebiscito e o referendo são características importantes do nosso regime democrático representativo. Neste contexto, a Igreja, por meio de representantes evangélicos no Congresso, também exerce uma influência importante, defendendo valores cristãos e promovendo legislações que impactam diretamente as questões morais e sociais. Ao longo desta reflexão, buscaremos compreender como essa interação entre política e fé ocorre de maneira concreta no Brasil e como podemos, enquanto cristãos, nos posicionar de forma ética e responsável diante da realidade política que nos cerca. Que este tempo seja de aprendizado e crescimento para todos nós, que possamos juntos refletir sobre o papel da fé na construção de um Brasil mais justo e próspero. Tópico 1. Organização política do Brasil. A política, essencial para a gestão das nações, tem suas raízes na Grécia Antiga, onde o termo politeia representava a organização das cidades-estado. Com o tempo, evoluiu para um instrumento de participação popular nos sistemas democráticos, permitindo que os cidadãos influenciem o futuro de seus países, seja pelo voto ou por outros meios. A política se conecta ao poder e à governança, sendo essencial para a organização social, construção de governo eficazes e promoção de uma participação cidadã que impulsiona o progresso das sociedades modernas. A política foi definida de diversas maneiras ao longo da história, refletindo as visões dos principais pensadores. Thomas Hobbes havia como o uso estratégico de meios para alcançar vantagens, destacando a necessidade de controle. Jean-Jacques Rousseau enfatizava a política como um conjunto de métodos para alcançar os objetivos da sociedade com foco na vontade geral. Maquiavel, em O Príncipe, via a política como uma arte pragmática de conquistar e manter o poder. Aristóteles, por sua vez, discutiu diferentes tipos de poder, destacando o político como voltado ao bem comum. A concepção jus naturalista, por fim, vê o poder civil como fruto do consenso social. Essas abordagens moldaram a evolução da política e sua influência nas sociedades. A política é sustentada por diferentes formas de poder que moldam a dinâmica social. O poder econômico, relacionado ao controle de recursos essenciais, influencia decisões e gera vantagem, sendo um pilar visível nas interações. O poder ideológico, exercido através de ideias, crenças e valores, pode moldar comportamentos, especialmente em contextos dominados por conhecimento ou ideologias. Já o poder político organiza a sociedade, utilizando instrumentos de força, quando necessários, para garantir a ordem e a estrutura de governança. Esses 3 poderes interagem e se complementam, sendo essenciais para o progresso das sociedades modernas. A história da ciência política tem suas origens na Grécia clássica, com as cidades-estados, ou polis, sendo pioneiras na organização de sociedades complexas.
Platão e Aristóteles, dois grandes filósofos da época, fizeram contribuições essenciais. Platão defendia que a política ideal deveria ser conduzida por filósofos reis, cuja sabedoria e justiça seriam superiores. Ele propunha uma hierarquia social baseada nas almas humanas. Aristóteles, por sua vez, destacava a importância da participação popular e a busca pelo bem comum. As cidades de Atenas e Esparta exemplificam duas abordagens políticas distintas: a democracia ateniense e a disciplina militar espartana. A política brasileira é organizada como uma república federal presidencialista com um regime democrático representativo. O presidente, eleito por voto popular, exerce as funções de chefe de Estado e chefe do governo por um mandato de 4 anos com possibilidade de reeleição. O poder central está em Brasília, onde se localizam os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O Congresso Nacional bicameral é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, garantindo a representatividade. A democracia representativa permite ao povo exercer sua soberania com a participação direta em plebiscitos e referendos, quando necessário. O Brasil adota uma estrutura federativa onde os estados têm autonomia garantida pela Constituição Federal. Essa descentralização de poder permite que responsabilidades sejam compartilhadas entre o governo federal e os estados, promovendo uma administração mais eficiente e adaptada às particularidades regionais. Cada estado possui sua própria Constituição e o sistema administrativo, respeitando a diversidade cultural, econômica e social do país. A federação fortalece o pacto federativo, equilibrando os poderes regionais com a unidade nacional, essencial para garantir a representatividade e atender às necessidades locais, promovendo a democracia e a gestão inclusiva. Tópico 2. Os 3 poderes. O Brasil é estruturado com 3 poderes fundamentais: executivo, legislativo e judiciário, cujas raízes filosóficas remontam à antiguidade com Aristóteles e foram consolidadas por Montesquieu no século XVIII. A divisão dos poderes busca evitar o abuso de poder e garantir um funcionamento democrático onde cada esfera tem competências específicas e limitadas. O Executivo, com suas funções administrativas e de representação popular, desempenha um papel vital no governo, impactando diretamente a sociedade e sustentando a Constituição brasileira. O Poder Executivo Federal no Brasil é liderado pelo Presidente da República, cargo estabelecido após a proclamação da República em 1889. O presidente é eleito por voto popular e tem diversas responsabilidades como nomear ministros, sancionar leis, comandar as Forças Armadas e manter relações diplomáticas. Ele também pode decretar estados de defesa ou sítio e prestar contas ao Congresso Nacional. O vice-presidente assume em caso de impedimento. O presidente é assessorado pelos Conselhos da República e de Defesa Nacional, garantindo a estabilidade das instituições democráticas. O Poder Executivo Federal, responsável por administrar e implementar as políticas públicas no Brasil. A estrutura é composta pelo Presidente da República, sua equipe, o Gabinete, a Casa Civil e outros órgãos, além da Vice-Presidência, que auxiliam em funções essenciais. Através dos Ministérios de Estado, áreas específicas de administração pública e apoio à Defensoria Pública da União, garantindo acesso à justiça. O Palácio do Planalto simboliza a união entre os poderes e reflete
o compromisso com o bem-estar e desenvolvimento do país, promovendo justiça social. O presidente da República é a figura central do Poder Executivo no Brasil, eleito a cada 4 anos, com requisitos constitucionais como ser brasileiro nato, ter pelo menos 35 anos e estar em pleno gozo dos direitos políticos. A posse ocorre de forma solene no Congresso Nacional, onde o presidente se compromete a defender a Constituição e promover o bem-estar do povo. Em caso de impedimento, a linha sucessória segue com o vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e presidente do STF, Supremo Tribunal Federal. Suas responsabilidades são vastas e devem sempre estar alinhadas aos princípios constitucionais, sendo possíveis de julgamento por crimes de responsabilidade. O presidente da República, além de atender aos requisitos formais, deve agir em plena conformidade com a ética e as leis que regem o Brasil. Sua função exige competência e um compromisso inabalável com a Constituição e os princípios do Estado de Direito. Crimes de responsabilidade, como atentados contra a União ou a probidade administrativa, podem levar a um julgamento no Senado, enquanto crimes comuns são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Esses mecanismos asseguram que o exercício do poder seja ético e dentro dos limites legais, garantindo a transparência e a democracia. Os ministros do Estado são escolhidos pelo presidente da República para liderar um dos ministérios, com a missão de executar políticas públicas eficazes e garantir sua implementação eficiente e transparente. A função dos ministros inclui referendar atos do presidente, expedir instruções para o cumprimento das leis e apresentar relatórios anuais de gestão, oferecendo transparência à sociedade e ao Congresso Nacional. Para ocupar o cargo é necessário ser brasileiro nato, maior de 21 anos e ter direitos políticos plenos, assegurando que a gestão seja realizada com integridade e responsabilidade conforme os princípios da Constituição. Na administração indireta do Poder Executivo existem autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista, cada uma com um papel essencial na descentralização da gestão pública. As autarquias, como o CNPq, possuem autonomia administrativa e financeira para realizar funções específicas com mais agilidade. As empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, atendem a interesses econômicos nacionais, como o financiamento habitacional. As sociedades de economia mistas, como o Banco do Brasil e a Petrobras, combinam capital estatal e privado, permitindo maior flexibilidade no mercado e mantendo o controle governamental. Essas entidades contribuem para a implementação eficaz de políticas públicas e melhoram os serviços à população. As Forças Armadas Brasileiras são instituições essenciais para a segurança nacional, subordinadas ao Presidente da República, composta pela Marinha, Exército e Aeronáutica. Elas têm a responsabilidade de defender a soberania do Brasil, manter a ordem interna e cumprir a Constituição Federal. Sua estrutura hierárquica é disciplinar, garantindo a eficácia nas missões, que incluem defesa contra ameaças externas e apoio em situações de emergência interna. As Forças Armadas também participam de missões de paz internacionais, reforçando o compromisso com a estabilidade global. Elas são fundamentais para a proteção da nação e a preservação da paz e da segurança. O Ministério Público da União tem um papel vital na promoção da justiça e na defesa dos interesses sociais no Brasil. Independentemente do Poder Executivo, ele age com imparcialidade para proteger os direitos dos cidadãos e fiscalizar a aplicação das leis.
O Ministério Público pode iniciar ações judiciais contra aqueles que violam as leis, assegurando o cumprimento da ordem legal. No âmbito federal, é liderado pelo Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente e aprovado pelo Senado, o que garante fiscalização e equilíbrio. Sua autonomia é essencial para a proteção dos direitos fundamentais e o funcionamento do Estado de Direito no país. A segurança pública no Brasil é uma responsabilidade primordial do Poder Executivo, com o objetivo de garantir a ordem, a paz e o bem-estar da sociedade. Diversas forças de segurança têm funções específicas para cumprir esse papel. A Polícia Federal combate crimes federais e situações envolvendo a União, como crimes financeiros e terrorismo. A Polícia Rodoviária Federal fiscaliza as rodovias federais, assegurando segurança no trânsito e combate ao tráfico e contrabando. A Polícia Ferroviária Federal atua nas ferrovias, prevenindo crimes e acidentes. Já a Polícia Civil, nos estados, investiga crimes e apoia a segurança pública local. Essas forças trabalham de maneira coordenada, garantindo a estabilidade e o cumprimento das leis no país. O Poder Executivo Estadual é chefiado pelo governador, eleito conforme Constituição, com o vice-governador assumindo em caso de impedimento. O governador lidera o Executivo Estadual e toma decisões conforme as competências da Constituição Estadual, respeitando os princípios da Constituição Federal. Auxiliado pelos secretários de Estado responsáveis por diversas áreas, o Executivo também organiza a segurança pública por meio das polícias civil e militar. O Ministério Público Estadual, sob o Procurador-Geral, garante o cumprimento das leis estaduais, promovendo a justiça. O Poder Executivo Municipal é liderado pelo prefeito, eleito por voto direto para um mandato de 4 anos, atendendo aos requisitos constitucionais, como idade mínima de 21 anos e nacionalidade brasileira ou portuguesa. O vice-prefeito substitui o prefeito em caso de impedimento. O prefeito deve se desincompatibilizar de cargos públicos 6 meses antes das eleições e pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça por falhas em suas funções. O município pode criar guardas municipais e as secretarias municipais auxiliam o prefeito nas funções administrativas. O Poder Legislativo é um dos pilares da democracia brasileira, encarregado de criar, revisar e fiscalizar as leis que regem o país. Sua estrutura é organizada em 3 níveis: federal, estadual e municipal, garantindo representatividade e equilíbrio no governo. No âmbito federal, o Congresso Nacional é composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. O Senado representa os estados e o Distrito Federal, reforçando a igualdade federativa, enquanto a Câmara reflete os interesses diretos da população, com deputados eleitos proporcionalmente à população de cada estado. Nos estados, o legislativo é exercido pelas assembleias legislativas, responsável por legislar e fiscalizar o executivo estadual. No nível municipal, essa função cabe às câmaras dos vereadores, que criam leis e monitoram o executivo local. Além de legislar, o legislativo fiscaliza o executivo, assegurando transparência e responsabilidade nas ações governamentais. Assim, contribui para o equilíbrio entre os poderes e o fortalecimento da democracia no Brasil. O Congresso Nacional, pilar do Legislativo Federal, desempenha um papel vital na democracia brasileira, funcionando desde 1891 sob o sistema bicameral, inspirado no modelo norte-americano. Ele é composto pela Câmara dos Deputados,
que representa a população, e pelo Senado Federal, que reflete os interesses dos estados. O sistema bicameral assegura um equilíbrio entre as necessidades do povo e das unidades federativas, com deputados eleitos pelo sistema proporcional e senadores pelo majoritário. Essa estrutura promove a revisão mútua, a governança e a fiscalização, fortalecendo a democracia no Brasil. O Tribunal de Contas da União, TCU, é essencial para a boa governança no Brasil, auxiliando o Congresso Nacional no controle externo da administração pública federal. Fiscaliza a legalidade e a eficiência no uso de recursos públicos, realiza auditorias, analisa contas e monitora subvenções e renúncias fiscais, além de identificar irregularidades, orienta gestores sobre boas práticas administrativas, promovendo transparência e melhoria contínua da gestão pública. Com isso, o TCU atua como guardião da eficiência e da responsabilidade na administração pública federal. O sistema bicameral do Poder Legislativo brasileiro é essencial para a democracia, com o Senado e a Câmara dos Deputados, cumprindo papéis distintos, mas complementares. Os senadores, com mandato de 8 anos, representam os estados e o Distrito Federal, focando em questões federativas e estratégicas, como a aprovação de nomeações presidenciais e emendas constitucionais. Já os deputados federais, eleitos por 4 anos, representam diretamente a população, lidando com demandas sociais e a criação de leis. Ambos possuem imunidade parlamentar, garantindo liberdade para legislar sem interferências externas. Esse equilíbrio assegura a representatividade e a fiscalização, promovendo a democracia e a eficiência política no Brasil. O Senado Federal, composto por 81 senadores, representam os estados e o Distrito Federal, garantindo igualdade na representação, independentemente do tamanho ou população dos estados. Com mandato de 8 anos, os senadores desempenham as funções essenciais, como o julgamento de altas autoridades e a aprovação de nomeações importantes, como ministro do STF, inspirado em modelos internacionais. O Senado assegura a voz dos estados na formulação de políticas públicas, fortalecendo a federação e promovendo a estabilidade política e a justiça social no Brasil. O Senado Federal tem funções essenciais para a estabilidade política e econômica do Brasil. Ele julga autoridades em casos de crimes de responsabilidade, autoriza operações financeiras externas e estabelece limites para a dívida pública. Além disso, aprova exonerações de altos cargos e avalia o sistema tributário, buscando maior justiça fiscal. Essas responsabilidades são vitais para garantir a integridade das instituições, o equilíbrio fiscal e o desenvolvimento sustentável do país, reforçando o papel do Senado como guardião dos interesses nacionais. A Câmara dos Deputados, com 513 membros eleitos pelo sistema proporcional, representa diretamente o povo brasileiro, garantindo uma voz significativa para todos os estados. Sua principal função é legislar, fiscalizar o governo e propor emendas à Constituição, assegurando que as leis atendam às necessidades da população e que o governo atue dentro dos limites legais. Eleitos a cada 4 anos, a Câmara mantém a representatividade democrática e ajusta-se às mudanças sociais e políticas do país, promovendo a renovação e a continuidade no processo legislativo. As comissões parlamentares são essenciais para o funcionamento do Congresso Nacional. Agilizam o processo legislativo e promovendo maior participação popular. Eles analisam e elaboram projetos de lei, relacionando audiências públicas que garantem a transparência nas decisões políticas.
As comissões têm o poder de aprovar projetos de lei diretamente, acelerando sua tramitação. Comissões temporárias como as CPIs investigam questões específicas, como denúncias de irregularidades e têm grande impacto na sociedade. Formadas proporcionalmente aos partidos, garantem equilíbrio e representatividade nas discussões, além de atuar na fiscalização do Executivo. O Tribunal de Contas da União, o TCU, desempenha um papel essencial na fiscalização das contas públicas no Brasil, atuando como aliado do Congresso Nacional na supervisão dos recursos federais. Entre as suas funções, destacam-se a verificação da legalidade e eficiência dos gastos públicos, a fiscalização da renúncia fiscal e das subvenções, e a emissão de pareceres técnicos sobre a execução orçamentária. Além disso, o TCU previne irregularidades e desvios, colaborando para a transparência e a boa gestão fiscal, o que fortalece a democracia e assegura confiança pública nas instituições governamentais. O poder legislativo estadual no Brasil é exercido pelas assembleias legislativas, compostas por deputados estaduais eleitos diretamente pelo povo para mandatos de 4 anos. A quantidade de deputados varia de 24 a 94 conforme a população de cada estado, garantindo representação proporcional. Suas principais funções incluem legislar em áreas específicas como fiscalidade e administração pública e fiscalizar as ações do Executivo Estadual, incluindo o controle do orçamento e dos gastos. Além disso, os deputados gozam de imunidades parlamentares, assegurando liberdade no exercício de suas funções. As assembleias garantem o equilíbrio de poderes e a democracia nos estados. Os deputados estaduais são responsáveis por legislar dentro das competências do Estado que são estabelecidas pela Constituição Federal e Estadual. Eles podem propor novas leis, emendar ou revogar leis existentes e até criar comissões parlamentares de inquérito, a CPI. Essa função de fiscalização e criação de leis é fundamental para a governança do Estado, permitindo que as necessidades locais sejam atendidas por meio de decisões legislativas. Além disso, os deputados estaduais têm o poder de julgar as contas do governador do estado, garantindo a transparência nas finanças públicas. O trabalho dos deputados estaduais é vital para assegurar o bom funcionamento da administração pública estadual e contribuir para a implementação de políticas que atendam às necessidades da população. O deputado distrital é um representante popular do Distrito Federal com a mesma função de eleição e tempo de mandato dos deputados estaduais. Atualmente, a Câmara Legislativa do Distrito Federal é composta por 24 deputados que são eleitos por votos direto. Esses deputados possuem uma peculiaridade. Eles acumulam competências legislativas tanto do Estado quanto do município, o que lhes confere um papel abrangente no processo legislativo. Além das questões estaduais, eles também têm a responsabilidade de legislar sobre os assuntos relacionados ao Distrito Federal, como a gestão pública e as necessidades da população local. A atuação dos deputados distritais é fundamental para o equilíbrio e o desenvolvimento do Distrito Federal, abordando questões políticas, sociais e administrativas de maneira integrada. Os tribunais de contas estaduais são instituições responsáveis por fiscalizar a aplicação dos recursos públicos nos estados e, em alguns casos, também nos municípios. Composto por 7 conselheiros, estes tribunais desempenham um papel essencial no controle das finanças públicas e garantem que o dinheiro dos impostos seja utilizado de maneira transparente e eficiente. Eles atuam observando os preceitos da Constituição brasileira com atenção especial
ao princípio da simetria. Existem atualmente 33 tribunais de contas no Brasil, distribuído entre estados e municípios. Alguns estados possuem tribunais que fiscalizam exclusivamente as contas estaduais, enquanto outros, como Rio de Janeiro e São Paulo, têm tribunais que fiscalizam tanto o estado quanto as capitais. O Tribunal de Contas do Distrito Federal é único, fiscalizando tanto finanças do estado quanto do município, dado que o Distrito Federal não é subdividido em município. Esse papel de fiscalização é fundamental para garantir a boa gestão dos recursos públicos. O poder legislativo nos municípios é exercido pela Câmara de Vereadores, composta por representantes eleitos para um mandato de 4 anos. O número de vereadores é proporcional à população do município, variando entre 9 e 21 vereadores para municípios com até 1 milhão de habitantes, e entre 33 e 41 para aqueles com mais de 1 milhão e até 5 milhões. Em cidades com mais de 5 milhões, o número de vereadores vai de 42 a 55. A Constituição assegura a inviolabilidade dos vereadores, protegendo suas opiniões, palavras e votos, e prevê a participação popular, permitindo a criação de projetos de lei com o apoio de 5% do eleitorado. O Poder Judiciário é um dos 3 poderes fundamentais na estrutura política do Brasil, sendo responsável por julgar e aplicar as leis criadas pelo Legislativo e executadas pelo Executivo. A sua atuação é essencial para garantir que as normas constitucionais sejam respeitadas e aplicadas de forma justa e equitativa. Os principais agentes dessa função são os ministros, desembargadores e juízes, que têm a responsabilidade de interpretar as leis e assegurar o cumprimento dos direitos dos cidadãos. Essa estrutura é regulada pela Constituição Federal, especificamente nos artigos 92 a 126, que definem as competências e funções dos órgãos judiciais no Brasil. A independência do Poder Judiciário é fundamental para a manutenção do equilíbrio entre os poderes e a justiça social no país. O Poder Judiciário brasileiro desempenha 2 papéis principais. O primeiro é a função jurisdicional, também conhecida como jurisdição, que consiste na obrigação do judiciário de resolver conflitos de interesse com base nas normas gerais e abstratas. Essa função é exercida por meio de processos judiciais, onde a justiça deve ser aplicada de forma imparcial. O segundo papel do judiciário é o controle de constitucionalidade, que visa garantir que todas as normas jurídicas estejam de acordo com a Constituição Federal. Esse controle é realizado por meio de 2 sistemas: o difuso, onde qualquer órgão judiciário pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma, e o concentrado, onde alguns agentes públicos podem questionar a constitucionalidade de leis diretamente no Supremo Tribunal Federal. Esses sistemas asseguram que a Constituição seja respeitada e que as leis estejam sempre em conformidade com os princípios constitucionais. O sistema judiciário brasileiro possui ampla organização, sendo os órgãos classificados de diversas maneiras. Quanto ao número de julgadores, existem os órgãos singulares compostos por um único juiz e os órgãos colegiados compostos por mais de um julgador. Também há a classificação quanto à matéria, com órgãos responsáveis pela justiça comum, como os tribunais estaduais e federais, e órgãos especializados como a Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar, que possuem competências específicas para julgar matérias relacionadas a cada área. Além disso, a classificação federativa determina a divisão entre os órgãos estaduais e federais. Esta estrutura permite um funcionamento
eficiente e especializado do Poder Judiciário, garantindo que as questões sejam tratadas pelos tribunais mais competentes para cada tipo de caso. O sistema judiciário brasileiro é vasto e inclui vários órgãos com responsabilidades distintas, mas complementares. O Supremo Tribunal Federal é guardião da Constituição, sendo responsável por julgar questões constitucionais e interpretar a legislação federal. Já o Superior Tribunal de Justiça atua na uniformização da interpretação das leis federais, resolvendo conflitos entre tribunais de diferentes jurisdição. O Conselho Nacional de Justiça tem a função de supervisionar a atuação administrativa e financeira dos órgãos judiciários. Além disso, existem tribunais e juízes especializados, como os tribunais regionais federais, tribunais de justiça estadual, justiça eleitoral, justiça militar e justiça do trabalho, que têm a missão de julgar causas específicas conforme sua área de competência. A diversidade e especialização dos órgãos do Poder Judiciário garantem que o sistema funcione de maneira eficiente e justa, atendendo às necessidades de todos os cidadãos. Partidos políticos brasileiros. O Brasil adota um sistema multipartidário, refletindo a diversidade política e ideológica da sociedade. Com 29 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, esses partidos representam uma ampla gama de ideologias, desde a social-democrata até o liberalismo conservador, além de vertentes mais à esquerda, como o socialismo e o comunismo. Essa pluralidade é um reflexo da democracia, garantindo opções variadas nas urnas e contribuindo para a formação de coalizões no Congresso Nacional. Apesar da grande quantidade de partidos, alguns têm mais representação, enquanto outros possuem atuação mais restrita, com dinâmicas que podem mudar ao longo do tempo. Embora muitas vezes os termos plebiscito e referendo sejam usados de forma intercambiável, eles possuem significados distintos, especialmente quando observados sob a perspectiva mais técnica. O plebiscito é uma consulta popular feita antes da criação de uma lei, sendo utilizado para aprovar ou rejeitar propostas apresentadas pelo governo. O referendo, por outro lado, acontece após a criação da lei, dando ao povo a oportunidade de ratificar ou rejeitar uma lei já aprovada pelo Estado. Essas distinções são importantes para entender o papel que cada mecanismo desempenha no processo democrático. O plebiscito pode ser visto como uma manifestação direta da vontade popular sobre um tema específico, permitindo que a população se pronuncie antes da implementação de uma lei. Já o referendo é um ato posterior que busca validar ou corrigir decisões já tomadas, funcionando como uma forma de fiscalização do poder legislativo e executivo. Ambos são instrumentos de consulta à população, mas com momentos distintos no ciclo de criação das leis e políticas públicas. Tópico 3. O papel da Igreja na política. Desde os tempos bíblicos, a atuação de líderes religiosos em esferas públicas tem sido evidente. Podemos citar José, Moisés e Daniel, que utilizaram sua influência política para proteger suas comunidades e promover o bem coletivo. Hoje no Brasil, parlamentares evangélicos continuam essa tradição, representando a fé cristã no Congresso Nacional. Sua atuação visa tanto a elaboração de políticas públicas que beneficiem a sociedade, como a defesa dos valores cristãos, assegurando a liberdade religiosa e os ideais de Cristo por meio da Igreja. Essa interação entre fé e política é uma realidade significativa, mostrando que a presença cristã nas instituições públicas é uma extensão do ministério com um impacto direto no bem-estar social e na preservação dos princípios bíblicos. A Frente
Parlamentar Evangélica é uma força política representativa no Congresso Nacional. Essa associação reúne deputados e senadores evangélicos comprometidos em acompanhar políticas públicas e legislações de interesses das igrejas. Sua atuação inclui a promoção de direitos religiosos, a oposição a agendas progressistas e a garantia da liberdade de pregação do Evangelho. Composta majoritariamente por pastores, a frente é ativa no processo legislativo, destacando-se em votações relacionadas a questões morais e de liberdade religiosa. Entre suas conquistas estão a instituição do Dia do Evangélico e do Dia Nacional da Marcha para Jesus. Além disso, realiza cultos semanais nas dependências do Congresso, fortalecendo a espiritualidade e a unidade entre seus membros. Com uma atuação crescente, a Frente Parlamentar Evangélica é um exemplo do impacto que a fé pode ter na política brasileira. Agora estarei abordando a posição da Igreja em relação às leis que contrariam a palavra de Deus. A Igreja do Evangelho Quadrangular, por meio da sua Secretaria-Geral de Cidadania, destaca a importância de sua atuação em assuntos morais, sociais e políticos. Essa visão é fundamentada na palavra de Deus e expressa no livreto Doutrina Sociopolítica, a visão da Igreja. A Igreja não pode se omitir. Ela tem a responsabilidade de influenciar os destinos da nação. A unidade e a oração, alinhadas com os princípios bíblicos, são ferramentas poderosas para transformar a sociedade. Além disso, é vital que os cristãos compreendam seu papel e seus direitos, tornando-se representantes fiéis do Evangelho e líderes comprometidos com os valores do reino de Deus. Este é um chamado para que sejamos agentes de transformação e instrumentos de Deus no cenário social político do Brasil. O segundo ponto aborda o compromisso da Igreja com o projeto político de cidadania, liderado pela Secretaria-Geral de Cidadania e pelo Conselho Nacional de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Este projeto destaca que política não é pecado, mas sim um campo de atuação necessário para o avanço do reino de Deus. A omissão dos cristãos no cenário político abre espaço para projetos que não refletem os valores do Evangelho. Por outro lado, o engajamento fortalece a bancada evangélica, capacitando-a a defender princípios bíblicos e atuar em prol da justiça e da verdade. Citando Provérbios 29.2, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Assim, somos chamados a trabalhar pelo projeto do céu, exaltando o verdadeiro Cristo. Este é um compromisso inadiável para que a Igreja desempenhe seu papel como agente transformador na sociedade, guiada pela luz e pela verdade. Neste segmento, exploramos como a Igreja se posiciona sobre questões sociais e éticas fundamentais, sempre fundamentada nos ensinamentos da Palavra de Deus. A Igreja do Evangelho Quadrangular, através de sua Secretaria-Geral de Cidadania, desenvolve orientações claras para nortear o cristão diante de temas como o divórcio, casamento entre pessoas do mesmo sexo e o aborto. É vital compreender o papel da Igreja como uma voz profética e agente de transformação em nossa sociedade. Vamos agora mergulhar nesses assuntos e entender como a fé e a prática cristã devem caminhar juntas. O divórcio é uma questão delicada que muitas vezes gera dor e confusão. A Igreja do Evangelho Quadrangular reafirma que o plano de Deus para o casamento é a união indissolúvel entre homem e mulher, como estabelecido desde a criação. Em Mateus 19, Jesus esclarece que o divórcio foi permitido por Moisés devido à dureza do coração humano, mas não era assim desde o princípio. Ele reafirma que o adultério é a única base para a dissolução do casamento. Nossa sociedade tem banalizado essa instituição, mas como cristãos devemos valorizar e preservar o ideal divino para o casamento, buscando restaurar relacionamentos ao invés de dissolvê-los.
A questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo e do homossexualismo é abordado pela Igreja do Evangelho Quadrangular com compaixão e clareza. A Bíblia é enfática ao afirmar que a família foi instituída por Deus como a união entre homem e mulher conforme Gênesis e reafirmado por Jesus em Mateus 19. A Igreja rejeita os atos de homossexualismo, mas não ao indivíduo, pregando amor, esperança e restauração. Como cristãos, somos chamados a amar o próximo, mas também a defender os valores bíblicos com firmeza, e devemos acolher, ensinar e guiar, apontando sempre para a graça redentora de Cristo que transforma vidas. A prática do aborto é um dos temas mais controversos em nossa sociedade. A Igreja do Evangelho Quadrangular reafirma que a vida é um dom de Deus, começando na concepção, como nos lembra em Salmo 139. Projetos que visam legalizar o aborto não apenas violam princípios bíblicos, mas também atentam contra a soberania nacional, favorecendo interesses externos. A Igreja conclama seus membros a se posicionarem contra essas iniciativas, usando o voto de maneira consciente para defender a vida. Em um mundo que busca relativizar a moralidade, somos chamados a sermos luz, proclamando a verdade e a dignidade de toda a vida humana. A Igreja do Evangelho Quadrangular acredita no poder transformador do Evangelho que liberta e restaura vidas. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, alguns de nós fomos outrora imorais, mas fomos lavados e santificados em Cristo, que possamos ser instrumentos de reconciliação, amando as pessoas e proclamando a verdade com coragem e compaixão. Este é o chamado da Igreja, ser luz em meio às trevas e levar a mensagem de Cristo ao mundo. Agora iremos abordar o tema de exploração infantil que ainda persiste em nosso país. Milhares de crianças e adolescentes enfrentam trabalho escravo, prostituição e tráfico. A Igreja precisa agir, desenvolvendo projetos que promovam a conscientização e se unindo a iniciativas governamentais para combater essas práticas. Como cristãos, temos a responsabilidade de lutar pela proteção das crianças, que Jesus destacou como preciosa no reino dos céus. Como cristãos, cremos que nenhum ser humano deve vender seu corpo para sobreviver. A prostituição é contrária à dignidade humana e aos valores bíblicos. É essencial que a Igreja defenda medidas que assegurem uma vida digna para todos, protegendo a família e rejeitando ações que desvalorizem a essência humana. O racismo não é natural, mas uma decisão que reflete valores distorcidos. Deus nos criou à sua imagem, sem distinção de raça ou cor. A Igreja deve liderar pelo exemplo, promovendo a igualdade e lutando contra toda forma de discriminação, seguindo o mandamento de amar uns aos outros como Cristo nos amou. A corrupção e a impunidade destroem os fundamentos de uma sociedade justa. Como Igreja, temos o dever de promover a justiça, a honestidade e o respeito às leis. Devemos ser exemplos vivos dos valores bíblicos, ajudando a formar uma geração consciente e comprometida com a integridade. Opressão social, um tema que atinge principalmente os mais pobres. Como cristãos, somos chamados a combater essas injustiças, oferecendo suporte aos necessitados e denunciando abusos. A Igreja deve ser um lugar de refúgio e ação, promovendo o amor e a justiça de Cristo. As drogas e os vícios ameaçam a saúde e a esperança de muitas pessoas, especialmente os jovens. A Igreja tem um papel essencial em investir em centros de recuperação e apoiar famílias afetadas. Somos chamados a ser agentes de transformação, levando novas perspectivas e vidas restauradas pela fé em Cristo. Agora vamos a um momento de reflexão sobre a liberdade religiosa, um direito fundamental para a nossa fé e convivência. A liberdade de praticar ou não uma religião é garantida pela Constituição brasileira
e protegida por tratados internacionais como a Declaração Universal de Direitos Humanos. Ao longo da história, líderes como George Washington destacaram que a religião e moralidade são sustentáculos indispensáveis da sociedade. Hoje é vital reforçarmos o nosso papel como cristãos na luta pela liberdade religiosa. Além disso, devemos nos posicionar contra toda forma de discriminação religiosa e continuar educando sobre sua importância para a felicidade humana e a paz mundial. Como igreja, temos a missão de promover conscientização, lutar pela separação entre igreja e Estado e principalmente preservar o direito de professar nossa fé. Agora vamos abordar o direito da cidadania conforme os princípios defendidos pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Todo ser humano possui direitos fundamentais para a vida, como vida, liberdade, integridade e participação política. É essencial que os cristãos estejam atentos às ações de seus representantes políticos e se posicionem contra a imoralidade e a corrupção, buscando decisões éticas que guiem nosso país. A Bíblia também reforça a importância da liberdade e da justiça, como vemos em Levítico 25.10, que nos chama a proclamar liberdade na terra. A Igreja do Evangelho Quadrangular, portanto, incentiva cada cristão a exercer sua cidadania com responsabilidade, visando o futuro mais justo e próspero. Agora iremos falar sobre o direito à educação religiosa, um princípio essencial para a formação da sociedade. A Constituição Federal assegura o ensino religioso como disciplina facultativa, essencial para reduzir desigualdades sociais. A Igreja do Evangelho Quadrangular acredita que o ensino religioso deve promover a compreensão entre diferentes confissões, fortalecendo os valores espirituais e morais de nossa sociedade. Como Provérbios 22.6 nos ensina, educar uma criança no caminho correto é garantir que ela não se desvie na vida adulta. A Igreja do Evangelho Quadrangular apoia iniciativas que integram o ensino religioso como a educação formal, reconhecendo que a espiritualidade é um componente indispensável na construção de cidadãos íntegros. Agora irei abordar a importância da assistência social como expressão prática da fé cristã. A Igreja do Evangelho Quadrangular acredita que é dever da Igreja proporcionar amparo aos mais vulneráveis, como idosos, crianças, dependentes químicos e enfermos. A construção de asilos, creches e casas de recuperação são formas concretas de demonstrar o amor de Cristo à sociedade. Em Tiago 2.17 nos lembra que a fé sem obra é morta. Portanto, reforçando que ações sociais transformam vidas. Ao agir dessa forma, a Igreja não apenas atende às necessidades físicas, mas também contribui para uma mudança profunda no caráter e na dignidade humana. Agora irei explorar o direito da Igreja de ocupar a mídia como um espaço legítimo para a difusão de valores éticos e cristãos. A comunicação é uma ferramenta poderosa para a educação e evangelização, e a Igreja do Evangelho Quadrangular apoia a sua utilização responsável. Apesar dos desafios e resistências enfrentados por igrejas que possuem meios de comunicação, é essencial que continuemos promovendo a mensagem de Cristo de forma ética e impactante. Como vemos em Lucas 11.33, a luz não deve ser escondida, mas colocada em destaque para iluminar a todos. A mídia deve ser uma aliada na promoção de conteúdo que inspire, eduque e transforme vidas. Agora vamos destacar a urgência de um debate ético sobre os meios de comunicação. A Igreja do Evangelho Quadrangular manifesta preocupação com a vulgaridade, violência, manipulação presentes na mídia atual. Em nome da liberdade, muitos conteúdos desrespeitam valores morais e a dignidade humana. Defendemos uma mídia responsável que
eduque e inspire a sociedade. O artigo 220 da Constituição exige que os meios de comunicação respeitem a ética e promovam conteúdos que contribuam para o bem comum. Como cristãos, dizemos não à imoralidade e apoiamos a produção de programas que fomentem educação, cultura e valores espirituais. Nossa responsabilidade é garantir que a mídia seja um instrumento para o bem. Agora vamos refletir sobre o compromisso cristão com preservação ambiental. A devastação da natureza, fruto de práticas irresponsáveis e ambiciosas, ameaça a vida no planeta. Devemos unir nossas vozes em defesa do meio ambiente, cobrando das autoridades leis rigorosas e ações efetivas para proteger nossas matas, nascentes e biodiversidade. É um chamado para sermos bons administradores da criação divina. No momento, vamos abordar a solidariedade e do compromisso cristão com os necessitados. O nosso dever como seguidores de Cristo é ser instrumentos de amor ao próximo. Em cada pessoa em sofrimento, enxergamos a presença de Jesus nos chamando a agir. Devemos promover valores cristãos que transformem vidas, atendendo às necessidades mais urgentes, especialmente daqueles vitimados pela miséria. Aqui vamos abordar a importância da saúde, moradia e infraestrutura. Como cristãos, reconhecemos nosso papel na cidade, lutando por políticas públicas que garantam direitos essenciais como habitação, saneamento e transporte. É fundamental integrarmos esforços para criar condições que melhorem a qualidade de vida das pessoas, respeitando iniciativas populares e promovendo uma cidadania verdadeira. Agora iremos apresentar a defesa de um trabalho justo e estável. O desemprego e a desigualdade trazem desespero e desesperança. É nosso dever apoiar ações que promovam salários justos, igualdade de oportunidades e condições dignas para todos os brasileiros. Somente assim, com justiça no trabalho, podemos alcançar verdadeira cidadania e dignidade humana. Agora vamos explorar a construção da cidadania no Brasil, um processo marcado por desafios históricos e conquistas graduais. Diferentemente de outras sociedades desenvolvidas, os direitos civis e políticos surgiram tardiamente aqui, sendo reconhecido oficialmente na Constituição de 1824. Direitos sociais, por sua vez, foram conquistados somente nas décadas de 1930 e 1960, num período de contradições em que os direitos políticos eram negados. A história da cidadania brasileira deu um salto importante com o movimento pelas diretas já e a redemocratização, culminando na Constituição Federal de 1988, que consolidou avanços como a liberdade de imprensa, o direito ao voto direto e outras garantias fundamentais. Essa trajetória nos inspira a valorizar e proteger os direitos conquistados, reconhecendo o papel essencial na luta coletiva para uma sociedade mais justa e igualitária. Ao abordarmos a atuação da Igreja do Evangelho Quadrangular na promoção da cidadania, sob a liderança do reverendo Mário de Oliveira, a Secretaria-Geral de Cidadania foi criada em 2002 com o propósito de orientar e engajar a comunidade evangélica em questões sociais e políticas. A Igreja realizou seminários, eventos e reuniões sempre com um zelo e amparo no Estatuto da Igreja, consolidando sua relevância no cenário nacional. Um marco importante foi a formulação da doutrina sociopolítica e o ato político oficial na Câmara Federal, que reforçaram sua posição como a primeira igreja evangélica a representar formalmente
os evangélicos na história política brasileira. Essa iniciativa inspira fé, otimismo e um compromisso com o futuro, incentivando a eleição de líderes alinhados com os princípios cristãos. A Igreja do Evangelho Quadrangular continua a ser uma bênção para a nação, mostrando que cidadania e espiritualidade caminham juntos para promover transformação social. Resumo do capítulo. O texto explora a organização política do Brasil, abordando os conceitos de política e sua evolução histórica desde a Grécia Antiga, passando pelas diferentes definições de pensadores como Hobbes, Rousseau, Maquiavel, Aristóteles e Montesquieu, até chegar à política brasileira atual. O sistema político do Brasil é uma república federal presidencialista, com um regime democrático representativo com 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que operam de forma equilibrada e independente. Cada nível de governo, federal, estadual e municipal, tem suas atribuições e características próprias, sendo o executivo responsável pela administração pública e a liderança, o legislativo pela elaboração de leis e o judiciário pela aplicação da justiça. A política brasileira é caracterizada pela pluralidade partidária, com 29 partidos políticos registrados, representando uma gama de ideologias, desde a social-democrática até o liberalismo conservador. Essa diversidade contribui para a formação de coalizão no Congresso e influencia as políticas públicas no país. O Brasil também adota instrumentos de participação direta da população, com o plebiscito e o referendo, que garantem a legitimidade das decisões políticas. Além disso, a Igreja desempenha um papel importante na política brasileira, com representantes evangélicos no Congresso que defendem princípios cristãos e influenciam legislações, especialmente por meio da Frente Parlamentar Evangélica, também conhecida como a Bancada Evangélica. A atuação dessa frente é focada em questões morais e sociais, promovendo os direitos religiosos e defendendo valores cristãos, refletindo a contínua interação entre fé e política no Brasil. À medida que chegamos ao fim de nossa reflexão sobre a política brasileira, é importante lembrarmos que o cristão não é apenas um espectador, mas um agente ativo na sociedade. A política, que envolve o governo, a administração pública e a legislação, é uma área que nos afeta diretamente, e como cristãos somos chamados a ser luz e sal neste contexto, através da nossa participação, seja no voto na defesa de valores éticos ou no apoio a legislações que promovem o bem comum, podemos fazer a diferença. A presença da Igreja no cenário político, representada por parlamentares evangélicos, nos mostra como a fé pode influenciar decisões que impactam a vida social e moral de nossa nação. Que possamos então ser conscientes de nossa responsabilidade e agir com sabedoria, sempre buscando a orientação de Deus em nossas escolhas. Que, como cidadãos e como cristãos, estejamos dispostos a viver de acordo com os princípios que a palavra de Deus nos ensina, ajudando a construir uma sociedade mais justa, compassiva e voltada para o bem de todos, e que a paz de Cristo esteja conosco, guiando nossos passos em direção ao Brasil mais digno e fiel aos valores divinos. Oremos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos pela oportunidade de refletirmos sobre a política e o nosso papel como cristãos nesse contexto. Senhor, sabemos que a política é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal, e pedimos que nos conceda sabedoria para compreender o funcionamento desse sistema e discernimento para agir de acordo com a Tua vontade. Te pedimos, ó Deus, que ilumines
os corações e as mentes de nossos governantes para que tomem decisões que promovam a justiça, a paz e o bem comum. Que eles sejam instrumentos da tua vontade, buscando sempre o que é reto e bom diante de ti. Senhor, também pedimos que a Igreja, em sua atuação política, seja um exemplo de integridade, compaixão e fidelidade aos princípios cristãos. Que por meio de nossas ações possamos refletir a luz de Cristo, defendendo os valores do reino de Deus em todas as esferas da sociedade. Oramos para que, como cidadãos, possamos ser conscientes de nossa responsabilidade política, exercendo nosso direito de participação com sabedoria e amor ao próximo. Que possamos agir de forma justa, promovendo políticas públicas que tragam bem-estar e dignidade a todos. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos para a glória do teu reino, em nome de Jesus Cristo. Amém.